porque eu era presidente dos evangélicos do Brasil. Eu cheguei aí. Eu cheguei e consegui reunir 70% de todas as denominações evangélicas do Brasil, debaixo do mesmo guarda-chuva. E as que não vieram foram as que eu não deixei entrar. Edir Macedo me pediu 5, 6 vezes para entrar, e eu disse não. Se você entrar, acaba com tudo, porque eu só consegui reunir esse grupo porque eles não querem ficar iguais a você. E eles querem uma diferenciação social que permita com que o resto do país saiba que eles não são macedianos pervertidos como você, cara. Você falou isso mas direto é isso pro Edir e Macedo? 1 milhão de outras coisas, cara a cara, mais perto do que você tá de mim aqui. O Edir não te perdoou até hoje. O Edir me respeita até o dia de hoje. Respeita a gente. O Edir é um cara diferente. Ele não tem medo de quem fala verdades e fala sério com ele. Ele tem todas as doenças e vícios da religião, do oportunismo e até do ateísmo. Porque há um ateísmo profundo no Edir Macedo. Mas ele tem uma coisa de sujeito homem. Ele aceita quando ele assume algumas coisas contigo, ele não foge da raia. E eu sou da mesma natureza, não tinha por que ser diferente. Tivemos algumas longas conversas, de horas e horas de conversa, onde eu disse tudo. E ele dizia, olha, você é o cara mais fantástico que eu conheço, porque você tem uma cultura que eu não conheço, você prega o evangelho com uma variedade temática que eu não conheço ninguém, conhece o evangelho como eu também não vejo ninguém conhecer, e você pode vir de qualquer tema da vida que você vai chegar em Cristo do mesmo modo, do mesmo jeito. E outra coisa, você tem uma variedade de atrativos para propor na pregação que eu também não conheço ninguém. Era como um cara que vai pescar, ele me disse, eu estou aqui reproduzindo as palavras dele, um cara que vai pescar e pode pescar com pão, com minhoca, com carne, com qualquer coisa, com peixinho pequeno, a tua variedade é enorme. Agora, eu não, eu só pesco com merda. Sabe aquele bagre da lama que só gosta de merda, de cocô? É esse o bicho que eu quero pegar. A Universal é para bagres da merda. Então, aqui, meu Deus, ele é estatístico, é um ótimo matemático. Ele é bom realmente de matemática e de estatística. E ele controla aquilo tudo na base da matemática e da estatística. E há 30 anos atrás ele me disse, olha, eu sei que tem apenas um percentual mínimo de pessoas a quem eu posso alcançar nesse país. O resto todo vai me abominar sempre. Exceto pelas mudanças geracionais. Sempre chega um monte de idiota que não sabe de nada e renova o público. Mas para quem teve o primeiro encontro, eu sei que eu já perdi 97%. Mas tem 3% que estão querendo exatamente o que eu estou oferecendo. E esses 3% reunidos, dando dízimos e ofertas e contribuindo, fazem milhões e milhões e milhões que vai me permitir me tornar um concorrente da Globo e me tornar a segunda maior potência de comunicação do planeta. Os meus cálculos estão feitos. Isso aqui conversa entre nós dois há 30 anos atrás. Então é um negócio muito mais sério. Esse cara não tinha que ser denunciado, não? Já foi diversas vezes. Já foi, mas ele é dono de um partido, de 2 partidos, de 3 partidos. O republicano tem é uma deles. Mídia forte. E os outros também, está todo carregado de gente votando por ele e para ele. Ele foi preso uma determinada ocasião por charlatanismo e algumas outras coisas, ficou 12 dias na cadeia, e as acusações eram muito injustas. E fui eu que o defendi e o tirei da cadeia como presidente da Associação Evangélica Brasileira, com uma ressalva. Eu estava aqui no Congresso, no auditório Petrônio Portela, o Lula estava ao meu lado, e
Mauro Benevides, foi logo depois do impeachment do Collor, aquele período ali. Uhum. E aí, pois bem, quando ele foi preso, e aí eu vim falar aqui um outro assunto, estava aquilo lá cheio, eu aproveitei muita mídia, e eu falei, agora eu quero falar sobre um outro tema. Aí puxei uma coisa do bolso, um papel onde eu tinha escrito quais eram as acusações que pairavam sobre ele. Eu sabia que também tinha uma influência muito grande da Opus Dei, que não tinha sido uma coisa totalmente apenas jurídica e espontânea da polícia. E aí eu disse, olha, por essas razões aqui, vocês tinham que prender todo mundo. Prender a Igreja Católica, as lideranças católicas que pegam uma hóstia e dizem para todo mundo que ela virou o corpo de Cristo. E eu ainda sou do tempo que diziam que se você mastigasse a hóstia, ela ia sangrar na boca. Isso é puro charlatanismo. Aí eu saí dando exemplos. No meio protestante, aí eu fui dando os exemplos. Praticamente a religião vive de magia, de dizer que essa água virou santa só porque algum sacerdote passou a mão em cima ou passou uma cruz por cima e agora ela está ungida. Ou se você puser até em cima de um aparelho de televisão, como era no passado, e depois beber, se você ia beber água fluidificada. Então, nesse esquema, praticamente todo mundo está. Por essas razões, eu não creio que haja justificativa para o Macedo ficar na cadeia, a menos que todo mundo vá. Uhum. Agora, ele tinha que ser examinado, era na Receita Federal, era evasão de impostos, lavagem de dinheiro, entrada de dinheiro do tráfico de drogas de Cali, Medellín e outros lugares no Brasil. Tá. Eu já escutei um depoimento de um filho de um piloto de avião que tirou a própria vida por não suportar fazer parte de um esquema que voltava do continente africano com um avião cheio de dinheiro. Uhum. Nos bancos do avião. Dinheiro, diamante, droga, pedras preciosas em abundância. O negócio da Universal de igreja é em si já poderoso, mas os negócios paralelos são muito mais fortes ainda. Extremamente mais. O pior não é isso. É quando eu era presidente da Associação Evangélica, eu tive facilidade em botar 70% do grupo debaixo daquele guarda-chuva, porque eles queriam se diferenciar do Macedo, do R.R. Soares, de alguns outros malucos que já havia para todo lado. Valdomiro ainda estava dentro da Universal, com o Macedo ele saiu depois, como o Carlos Magno saiu depois, e alguns outros muitos. Pois bem, e não fora isso, a gente não teria conseguido criar aquele fenômeno de ajuntamento. Mas eles, por outro lado, gostavam de me ter como representante deles. Porque diziam, esse cara oferece uma cara simpática, agradável, dialogal, inteligente para o pessoal, então ele é um bom representante. E ele é crente, ele tem fé, ele fala do Evangelho. E então foi por isso que eles vieram. A gente nem quer parecer com eles, mas quer parecer com isso aqui, que para nós faz sentido. Mas depois de 3 anos, eu comecei a ouvir o seguinte. Quando eu ia em cima e dizia, escuta, eu estou ouvindo que vocês estão repetindo essas loucuras todas do Macedo nos seus ambientes eclesiásticos. O que vocês estão fazendo? É para não sermos como isso que nós estamos aqui. É para buscarmos a semelhança de Jesus e não de um louco desvairado como esse ou qualquer outro semelhante. Aí eu comecei a ouvir a seguinte expressão, que virou quase que um mote da boca de vários. Caio, tudo que você diz está certo. Não tem reparos a fazer. Mas, Caio, não dá certo. Não dá dinheiro. E o Macedo, eu me lembro muito bem, da primeira vez que eu estive com ele, ele me disse, o senhor sabe, reverendo, que aqui na Universal é proibido pregar Jesus.
Aqui a gente só pode falar de Moisés, de Sansão, de juízes de Israel, de guerras e guerreiros, de barganhas do Velho Testamento com Deus, de violência, simbólica ou não. Quem é contra nós a gente chama logo de filisteu, de amalequita, de não sei o quê, conforme os inimigos de Israel no Velho Testamento há 4.000 anos atrás. Menos Jesus. Jesus não, porque Jesus dá azar. Não dá dinheiro. Eu falei, o quê? Credo. Jesus dá azar porque o cara começa a falar de Jesus, aí o sujeito vai ler o Novo Testamento, aí ele vai aprender que para servir a Jesus ele tem que aprender a perdoar até 70 vezes 7, ser bondoso, misericordioso, generoso, socorrer os pobres, os necessitados, nas suas agonias, não fazer acepção de pessoas, incluir todo mundo com graça e com misericórdia. Tudo isso é muito bonito, mas isso não converge poder para a mão de um líder. Isso cria uma dispersão. Aí o cara, ao invés de trazer o dízimo para mim, resolve ajudar a mãe, o pai, o irmão pobre, ou algum conhecido dele na vizinhança que está em mendicância, ou perdeu o emprego. Então, ao invés de trazer o dinheiro para o meu bolso, para o gasofilácio daqui que vem tudo para mim e eu decido o que fazer, ele vai distribuindo ele mesmo. Jesus faz isso nas pessoas. Todo mundo quer viver como ele, assumir a bondade dele, a graça dele, então não me serve. Jesus aqui é só um nome lá na porta. Jesus Cristo é o Senhor, mas aqui dentro você nunca vai ouvir nenhuma mensagem sobre Jesus. E chegou ao ponto de me dizer, até para expulsar demônio a gente nem sempre usa o nome de Jesus, porque é claro, eu falei, a maioria dos endemoniados de vocês são contratados. Eu conheci a empresa que fazia exame e treinava os candidatos a possesso lá na Universal. A vendedora de capeta? E que para na hora do comercial. Eram contratados ou eram hipnose? Porque Contratados eu já por vi dinheiro. muita hipnose rolar nesses lugares. Não, aí também, sugestão basta um cair que todo mundo cai atrás. É. Então tem assim 15, 20, 30 que estão pagos para puxar a fila de todos os fenômenos. Como também tem os casos de cura em cadeira de rodas. Puta merda. Cura em cadeira de rodas. Eu tenho um amigo que foi contratado por um sujeito chamado Morris Cerulo, dos Estados Unidos, há uns 40 anos atrás, que era um operador de milagres, especialmente em cadeiras de roda. Era a especialidade carismática dele. Aí ele veio fazer uma série de campanhas aqui no Brasil, tudo para arrecadar fundos e enganar gente idiotada e descerebrada. Pois bem, o meu amigo com a esposa, que era diretora de TV e ele operador, viram, depois que montaram todo o equipamento, chegou lá um pessoal da equipe do Cerulo dizendo, olha, vamos mudar a posição da iluminação, vamos marcar aqui com X esse lugar, vamos botar uma luz, um canhão bem em cima, ali, acolá, na arquibancada, puseram marcas e luzes em algumas dezenas de lugares. Aí ele perguntou, isso aqui para quê? Não, depois você vai entender. Aí passa uma meia hora, entra aquele monte de gente andando e um monte de outros empurrando cadeiras de rodas. Aí puseram em cima das marcas do X. Nossa. Aí disseram para os caras, vão lá e senta, porque lá vai ser o teu lugar de cura. Nossa. Você vai sentar e na hora que ele disser que teve uma revelação do Espírito Santo, que Deus está falando que tem alguém aqui do lado direito da arquibancada, assim, cujo nome é tal, porque já está tudo planejado ali, dito, e o indivíduo tem até um ponto no ouvido, tem um diretor de programação dizendo agora é o cara do lado tal, na fileira tal, o nome dele é tal, a casa dele é tal, vai impressionar assim, e ele isso vai impressionar os outros a respeito disso. E quando você ordenar para ele ficar em pé em nome de Jesus, ele vai ficar. Aí o meu amigo saiu de lá vomitando. Por quê? Porque todos os que não eram doentes ficavam em pé
E aquela quantidade enorme de doentes reais, verdadeiros, nas cadeiras de roda, ficava ali pedindo: Jesus, Jesus, me cura, Jesus. Aí gente levantando, sacudindo a perna: eu estou curada. Todos os pagos. E os verdadeiros e sofridos fazendo força, fazendo força. Aí tinha gente que se levantava, não conseguia ficar em pé, rolava arquibancada abaixo. Centenas de enganados sinceros à volta. Meu amigo não aguentou, largou a coisa, foi embora vomitando de nojo daquela história toda. Como esses, meu Deus, eu tenho um filho que tinha amigos de teatro que eram regularmente pessoas contratadas pela equipe da Universal para fazerem papéis de endemoninhados, para puxarem a fila, para caírem, como em todos esses outros lugares. Tudo isso acontece para todo lado. Agora, não adianta eu falar, alguns milhares de pessoas vão ouvir, algumas vão entender e aceitar, mas outras todas vão dizer: não, esse cara é um incrédulo, que não gosta de nada, que não gosta de cura divina, que está querendo tirar a minha fé. E vai por aí, porque depois que um certo nível de lavagem cerebral entra na cabeça da pessoa, meu amigo, só um milagre de Deus para desfazer aquele processo mental instilado e instalado na pessoa.